Alma querida, eu preciso começar esta conversa te fazendo uma pergunta que pode te incomodar profundamente. Você já se sentiu usado? Você já estendeu a mão para alguém com todo o amor do seu coração? Ofereceu tempo, dinheiro, energia, sacrificou suas próprias necessidades para ajudar e depois descobriu que essa pessoa não queria realmente ajuda, queria apenas sugar você? Que ela voltou repetidas vezes pedindo mais e mais, sem nunca fazer nada para mudar a própria situação, sem nunca demonstrar gratidão genuína, sem nunca dar um único passo na direção da própria transformação. E você, porque foi criado acreditando que ajudar sempre é certo, que dizer não é egoísmo, que amor significa doar-se incondicionalmente até se esvaziar completamente, continuou dando, continuou se sacrificando, continuou se esvaziando até que não sobrou nada de você? E quando você finalmente não tinha mais nada para dar, quando você estava exausto, quebrado, esgotado, essa pessoa simplesmente foi embora procurar outra vítima para sangrar? Eu sei que essas palavras podem estar tocando numa ferida profunda dentro de você, numa mágoa que você talvez nem admita que sente, porque foi ensinado que sentir raiva de quem você ajudou é errado, é falta de caridade, é falha espiritual. Mas eu preciso te dizer algo que vai contra tudo que te ensinaram nas igrejas, nos templos, em toda a educação religiosa que você recebeu. Uma verdade que Chico Xavier conhecia muito bem, mas que poucos têm coragem de falar claramente. Nem toda pessoa que pede ajuda deve ser ajudada. Não por falta de compaixão, não por dureza de coração, não por egoísmo, mas exatamente por amor. Por amor verdadeiro que às vezes precisa dizer não. Por sabedoria espiritual que compreende que há pessoas que você ajudando está na verdade prejudicando. Que há situações onde sua caridade se torna combustível para a autodestruição alheia. Que há momentos em que a coisa mais compassiva, mais amorosa, mais espiritualmente elevada que você pode fazer é recusar ajuda e permitir que a pessoa enfrente as consequências das próprias escolhas. E aqui está a revelação que os espíritos de luz trouxeram através de Chico Xavier e que pode te libertar de anos de culpa mal colocada. Existem 7 tipos específicos de pessoas que você não deve ajudar. 7 perfis claramente identificáveis que, quando aparecem pedindo socorro, você precisa ter discernimento, firmeza e coragem para dizer não. Não porque essas pessoas não merecem amor, não porque elas são más ou indignas, mas porque o tipo de ajuda que elas estão pedindo não é o tipo de ajuda que elas precisam. E quando você dá a ajuda errada, quando você alivia as consequências que deveriam estar ensinando uma lição crucial, quando você impede que a dor necessária faça seu trabalho educativo, você não está sendo caridoso, você está sendo cúmplice da estagnação espiritual daquela pessoa. Você está atrasando a evolução dela. Você está fazendo o papel de facilitador da autossabotagem alheia. Antes de mergulharmos nesta revelação, que pode mudar completamente a forma como você exerce caridade, eu preciso que você faça algo por mim. Vá até os comentários agora e escreva apenas uma palavra: discernimento. Essa palavra carrega em si a vibração da sabedoria que sabe quando dar e quando reter, quando estender a mão e quando deixar que a pessoa caia, quando ser macio e quando ser firme. Ao escrever discernimento, você está declarando para o universo que não vai mais ser vítima da própria bondade mal aplicada, que vai aprender a diferença entre caridade verdadeira e codependência disfarçada de amor, que vai ter coragem de proteger sua própria energia, mesmo que isso te faça parecer menos santo aos olhos dos outros. Escreva agora: discernimento. E depois volte, porque o que vou compartilhar com você pode te salvar de anos de sofrimento desnecessário causado por ajudar quem não deveria ser ajudado.
Vamos começar por uma verdade fundamental que você precisa gravar no coração. Coração atento. Ajudar nem sempre é amoroso. Às vezes, ajudar é a coisa mais cruel que você pode fazer, porque existem dores que são ferramentas educativas do plano espiritual. Existem dificuldades que foram colocadas no caminho de alguém, especificamente para forçar crescimento, para provocar mudança, para ensinar uma lição que não pode ser aprendida de outra forma. E quando você, com toda a sua boa intenção, remove essa dificuldade, quando você alivia essa dor, quando você oferece uma saída fácil, você está interrompendo um processo de aprendizado sagrado. Você está tirando da pessoa a oportunidade de desenvolver força, resiliência, responsabilidade. Você está infantilizando uma alma que veio para amadurecer. Chico Xavier recebia constantemente pedidos de ajuda, milhares de pessoas querendo dinheiro, querendo que ele intercedesse por elas, querendo soluções mágicas para problemas que elas mesmas criaram. E sabe o que ele fazia? Ele discernia. Ele não ajudava todo mundo que pedia. Ele não dava dinheiro para qualquer história triste. Ele não psicografava mensagens de consolo para quem estava apenas querendo fugir das consequências das próprias escolhas. Ele tinha critérios claros, orientados pelos espíritos de luz que o guiavam, sobre quando ajudar e quando recusar. E quando recusava, não era por falta de amor, era por excesso de sabedoria. Porque ele entendia que verdadeira caridade às vezes se parece com dureza aos olhos de quem não compreende a perspectiva espiritual. Agora vamos aos 7 tipos de pessoas que os espíritos de luz alertaram Chico e através dele alertam você para não ajudar. E preste muita atenção porque você provavelmente vai reconhecer pessoas na sua vida. Talvez até pessoas que você está ajudando neste exato momento e vai ter que tomar decisões difíceis sobre o que fazer com essa informação. O primeiro tipo é o que eu chamo de viciado em vítima. É aquela pessoa que vive de crise em crise, de drama em drama, de problema em problema, mas que nunca, jamais, em hipótese alguma, assume responsabilidade por nada do que acontece na vida dela. É sempre culpa dos outros, sempre azar, sempre injustiça do universo. E ela vem até você constantemente pedindo ajuda para sair da última enrascada, jurando que desta vez vai ser diferente, que desta vez vai mudar, que só precisa dessa ajudinha e nunca mais vai precisar. Mas você ajuda. E semana que vem ela volta com outro problema. Mês que vem é outra crise. Ano que vem é outro drama. E você percebe um padrão. Os problemas dela são sempre consequências diretas das escolhas dela. Ela gasta dinheiro que não tem. Ela se envolve com pessoas claramente problemáticas. Ela não trabalha direito. Ela não se esforça. Ela não aprende com os erros. Ela apenas repete os mesmos comportamentos autodestrutivos e espera que você a salve sempre. E aqui está a revelação espiritual. Quando você ajuda esse tipo de pessoa, você está permitindo que ela continue sendo vítima. Você está financiando a irresponsabilidade dela. Você está tornando possível que ela nunca cresça, porque sempre tem você para aparar as quedas dela. Chico dizia que Deus permite que batamos a cabeça, porque é batendo a cabeça que aprendemos a não repetir o comportamento que causou a batida. Mas se toda vez que você vai bater a cabeça, alguém coloca um travesseiro, você nunca sente a dor que te ensinaria a mudar. E essa pessoa viciada em vítima precisa sentir a dor, precisa sofrer as consequências, precisa bater no fundo e perceber que ninguém vai salvar ela exceto ela mesma. E enquanto você continuar salvando, ela nunca vai chegar nesse ponto de consciência. Então o que os espíritos orientam? Recuse ajuda material. Não dê dinheiro. Não resolva os problemas dela. Não seja o salvador. Se você quer ajudar de verdade, ofereça orientação espiritual, ofereça conversa que provoque reflexão, mas não tire as consequências.
Deixe que a vida ensine a lição que você não pode ensinar. O segundo tipo que você não deve ajudar é o manipulador emocional. Essa pessoa é perigosa porque ela sabe exatamente como tocar em você. Ela conhece suas fraquezas, seus pontos sensíveis, seus gatilhos emocionais. E ela usa isso para conseguir o que quer. Ela chora na hora certa. Ela faz você se sentir culpado se você hesita em ajudar. Ela compara você com outras pessoas que ajudariam sem questionar. Ela te faz sentir que você é mau, egoísta, sem coração, se você disser não. E funciona. Você se sente péssimo. Você ajuda mesmo contra sua intuição só para não sentir a culpa que ela implantou em você. E ela sabe disso. Ela faz isso conscientemente, manipulando suas emoções para conseguir o que quer. Aqui está o que Chico revelou sobre esse tipo de pessoa. Elas não estão buscando ajuda, estão buscando controle. Elas querem poder sobre você. Querem saber que podem te manipular. E cada vez que você cede à manipulação emocional, você está reforçando esse padrão nelas. Você está ensinando que manipular funciona. Você está permitindo que elas continuem usando essa estratégia destrutiva com você e com todos os outros que aparecem no caminho delas. Espiritualmente, alma querida, você se torna corresponsável pelo desenvolvimento moral atrasado dessa pessoa quando você permite ser manipulado. Porque você está validando um comportamento que precisa ser extinto, não alimentado. Então, o que fazer quando você identificar um manipulador emocional? Seja firme. Não ceda à culpa, não aceite comparações, não se deixe influenciar pelas lágrimas. Diga não com clareza e mantenha a posição mesmo quando ela intensificar a manipulação, porque ela vai intensificar quando perceber que a tática habitual não está funcionando. E aqui está algo importante: você pode amar essa pessoa à distância. Você pode desejar o bem dela. Mas você não precisa se submeter à manipulação para provar amor. Amor verdadeiro estabelece limites saudáveis. Amor verdadeiro não se deixa controlar por chantagem emocional. O terceiro tipo que os espíritos alertam para não ajudar é o preguiçoso crônico. E aqui preciso ser muito claro sobre o que é preguiça crônica versus limitações reais. Não estou falando de alguém com depressão clínica que não consegue trabalhar. Não estou falando de alguém com limitações físicas legítimas. Estou falando da pessoa perfeitamente capaz que simplesmente escolhe não se esforçar porque é mais fácil viver às custas dos outros. Que tem todas as oportunidades, mas não aproveita nenhuma porque trabalhar é chato, estudar é difícil, se desenvolver exige esforço. E ela prefere conforto à conquista, prefere ser sustentada a se sustentar. E vem até você com 1000 desculpas sobre por que não consegue trabalhar. Porque toda vaga que aparece não serve. Porque todo emprego que consegue não dura. E você, querendo ajudar, dá dinheiro, paga contas, sustenta. E essa pessoa se acomoda cada vez mais. Porque por que se esforçar se tem você para prover? Chico nos revelou que uma das maiores violências espirituais que podemos cometer é impedir alguém de desenvolver autonomia. Quando você sustenta alguém perfeitamente capaz de se sustentar, você está criando um dependente. Você está atrofiando a capacidade dessa pessoa de se virar sozinha. Você está transformando um adulto em criança e, espiritualmente, isso é grave. Porque aquela alma veio para esta vida aprender justamente autossuficiência, aprender disciplina, aprender que nada cai do céu, que conquistas exigem esforço. E você, ajudando erroneamente, está impedindo que ela aprenda a lição que veio aprender. Então, o que fazer? Não dê sustento material para quem pode trabalhar, mas escolhe não trabalhar. Se você quer realmente ajudar, ofereça oportunidade, não esmola. Ofereça conexões para empregos. Ofereça ensinar uma habilidade.
Ofereça pagar um curso profissionalizante, mas deixe claro que o esforço precisa vir da pessoa, e se ela recusar todas as oportunidades, se ela tiver desculpa para cada chance oferecida, você tem sua resposta. Ela não quer ajuda, quer sustento sem esforço. E isso você não deve dar, porque isso não é ajudar, é prejudicar. O quarto tipo é o ingrato compulsivo. E isso dói porque você se doa tanto para essa pessoa, você sacrifica tanto, você oferece tanto e nunca recebe nenhum obrigado genuíno. Na verdade, quanto mais você dá, mais ela reclama que não é suficiente, mais ela aponta o que você não fez, mais ela compara sua ajuda com a ajuda que fulano deu que foi melhor. Você pode dar 99 coisas e ela vai focar na 100ª que você não deu e te cobrar por isso. E não importa quanto você faça, nunca é reconhecido, nunca é valorizado, nunca é apreciado. E você fica nessa armadilha de tentar fazer cada vez mais, esperando que eventualmente ela vai reconhecer, vai agradecer, vai valorizar. Mas não acontece. Porque o problema não está na quantidade do que você dá, está na incapacidade dela de ser grata. Chico recebia muitas mensagens de espíritos lamentando terem desperdiçado vidas inteiras, tentando conquistar a aprovação de pessoas que nunca dariam aprovação. E ele alertava: ingratidão não se cura com mais doação. Se a pessoa não aprecia o pouco, não vai apreciar o muito. Se ela não valoriza seu sacrifício pequeno, não vai valorizar seu sacrifício gigante, porque ingratidão é característica de caráter, não é sobre quantidade recebida. E você continuar dando para quem não valoriza é desperdício de energia preciosa, que deveria ir para quem realmente aprecia e aproveita. E aqui está a lição espiritual dura. Você não é obrigado a se esvaziar para quem joga fora tudo que você oferece. Você não precisa continuar dando pérolas a porcos, como diz a Escritura. Você pode e deve direcionar sua energia para quem realmente valoriza, para quem transforma em crescimento o que você doa, para quem retribui não necessariamente com coisas materiais, mas com gratidão genuína, com reconhecimento, com valorização. Então, quando você identificar um ingrato compulsivo, pare de dar, não por punição, mas por sabedoria. Direcione seu amor para onde ele será apreciado. O quinto tipo que você não deve ajudar é o que eu chamo de vampiro energético consciente. Não estou falando daquela pessoa que inconscientemente drena energia porque está em sofrimento profundo. Estou falando da pessoa que deliberadamente se alimenta da sua energia vital, que busca sua presença especificamente para sugar sua vitalidade, sua alegria, sua paz. Você percebe esse tipo porque depois de estar com essa pessoa, você se sente exausto. Você estava bem e fica mal. Você estava animado e fica deprimido. Você estava energizado e fica esgotado. E não é apenas uma vez, é sempre. Toda vez que ela aparece, você sente essa drenagem. E ela sabe, ela percebe que você tem luz e ela vem sugar essa luz. E aqui está o que é perturbador. Alguns fazem isso conscientemente, sabem que estão drenando, sentem prazer nisso. É uma forma de vampirismo energético, onde a pessoa se sente melhor à custa de fazer você se sentir pior. Chico nos revelou que existem espíritos obsessores que usam pessoas vivas como canais para sugar energia de outras pessoas vivas. E essas pessoas são manipuladas por esses espíritos para buscar contato com pessoas luminosas, especificamente para drenar. E quando você permite esse contato, quando você continua aceitando a presença dessa pessoa, apesar de saber o efeito que ela tem em você, você está se tornando fonte de alimento para forças negativas. Então, o que fazer? Corte o contato. Seja radical se necessário. Não adianta tentar ajudar esse tipo de pessoa mantendo contato moderado. Ela vai continuar drenando, só que em doses menores.
Você precisa se proteger completamente. E se você sente culpa por cortar alguém que parece precisar de você, entenda, você não pode ajudar ninguém se você está vazio. Você não pode ser luz para os outros se sua própria luz foi apagada. Proteger sua energia não é egoísmo, é sobrevivência espiritual. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por um vampiro energético é negar acesso a você. Forçá-lo a buscar luz dentro dele mesmo, em vez de roubar a sua. O sexto tipo é o rebelde destrutivo. Essa pessoa pede conselho, mas nunca segue. Você passa horas orientando, mostrando caminhos melhores, alertando sobre perigos, e ela concorda com tudo que você diz. Ela reconhece que você está certo. Ela promete que vai fazer diferente, e então faz exatamente o oposto. Ela deliberadamente escolhe o caminho autodestrutivo, mesmo sabendo que está errado. Não por ignorância, mas por rebeldia. Por um desejo inconsciente de se auto-sabotar. E quando dá errado, ela volta chorando, dizendo que você tinha razão. E você, com paciência infinita, acolhe de novo, orienta de novo, levanta ela de novo. E ela repete o ciclo. De novo, e de novo. E de novo. Chico nos ensinou que livre-arbítrio é sagrado. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. Você não pode proteger quem escolhe se colocar em perigo. E quando alguém está deliberadamente se destruindo, quando ela tem toda a informação, toda a orientação, todo o apoio necessário, mas ainda assim escolhe o caminho destrutivo, chega um momento em que você precisa soltar. Precisa deixar que ela bata, precisa permitir que as consequências sejam severas o suficiente para finalmente provocar mudança real. Porque palavras não funcionam, orientação não funciona, só a dor vai funcionar. E você impedindo a dor, você está impedindo a única coisa que pode ainda acordar essa pessoa. Então, quando você identificar um rebelde destrutivo, pare de dar orientação. Pare de tentar salvar. Fale uma vez, claramente, as consequências prováveis das escolhas dela. E depois silencie. Deixe que a vida ensine. E quando ela vier chorando depois do desastre inevitável, não entre no papel de salvador de novo. Expresse compaixão pela dor, mas deixe claro que foi escolha dela. Não alivie as consequências, porque se você aliviar, ela vai repetir. E o ciclo nunca vai quebrar. E chegamos ao sétimo e último tipo, talvez o mais doloroso de todos. A pessoa que te ama por interesse. Aquela que está na sua vida não porque valoriza você como pessoa, mas porque você é útil. Enquanto você pode dar dinheiro, dar contatos, dar favores, dar oportunidades, ela está ali, te tratando bem, te elogiando, te fazendo sentir importante. Mas no momento em que você não pode mais ser útil, no momento em que você passa por dificuldades e precisa, em vez de poder dar, ela desaparece. E você percebe dolorosamente que tudo que vocês tinham não era amizade, não era amor, era transação. Ela te amava pelo que você fazia, não pelo que você era. Chico recebia constantemente pessoas que queriam se aproximar dele, não por admiração genuína ao trabalho espiritual, mas porque ele era famoso, porque ser amigo dele dava status, porque talvez conseguiriam algo através dele. E ele tinha discernimento para reconhecer essas intenções. E embora tratasse todos com gentileza, ele não abria sua intimidade para quem estava ali por interesse. Ele guardava sua verdadeira amizade para os poucos que o amavam, mesmo quando ele nada podia oferecer além de si mesmo. E você precisa fazer o mesmo. Quando você identificar alguém que só aparece quando precisa, que só liga quando quer algo, que nunca está disponível para você, mas sempre espera que você esteja disponível para ela, você precisa ter coragem de chamar isso pelo nome. Não é amizade, é uso. E você não deve continuar sendo usado, não por orgulho ferido, mas por amor próprio sagrado. Porque você merece pessoas que te amam pelo que você é, não pelo que você pode dar.
E enquanto você aceita migalhas de atenção interesseira, você está bloqueando o espaço para amizades verdadeiras entrarem na sua vida. Agora, alma querida, eu preciso falar sobre algo muito importante antes que você use essas informações da forma errada. Identificar esses 7 tipos não te dá licença para se tornar duro, fechado, desconfiado de todo mundo. Não é para você começar a analisar cada pessoa que pede ajuda, buscando enquadrá-la em algum desses tipos para justificar não ajudar. Porque aqui está a verdade. A maioria das pessoas não se encaixa perfeitamente em nenhum desses perfis. A maioria está genuinamente em dificuldade e merece ajuda. E você deve ajudar, deve ser generoso, deve ser compassivo, deve estender a mão sempre que puder. O que estou te ensinando é discernimento, não é dureza. É a capacidade de reconhecer quando sua ajuda está realmente ajudando versus quando está prejudicando. Quando você está sendo caridoso versus quando está sendo usado. Quando você está salvando alguém versus quando está impedindo que alguém se salve. Chico era extraordinariamente generoso. Ele doava tudo o que recebia. Ele atendia a todos, mas ele também sabia dizer não. Sabia estabelecer limites. Sabia reconhecer quando a ajuda pedida não era a ajuda necessária. E é esse equilíbrio que você precisa buscar. E aqui está algo crucial. Mesmo quando você decide não ajudar alguém que se encaixa em um desses 7 tipos, você não precisa fazer isso com raiva, com julgamento, com superioridade. Você pode recusar ajuda com amor. Pode dizer não com compaixão. Pode estabelecer limites com gentileza. Não é sobre punir a pessoa. É sobre respeitar a jornada evolutiva dela. É reconhecer que, às vezes, a coisa mais amorosa é permitir que ela enfrente as consequências que vão ensiná-la. E vamos falar sobre a culpa que você provavelmente vai sentir quando começar a aplicar esses princípios. Porque você foi condicionado a acreditar que dizer não é errado, que recusar ajuda é falta de caridade, que estabelecer limites é egoísmo. E quando você começar a dizer não para esses 7 tipos, quando você começar a proteger sua energia, quando você começar a direcionar sua ajuda apenas para onde ela realmente faz diferença, você vai sentir culpa. Vai se questionar se não está sendo duro demais. Vai ouvir vozes na sua cabeça dizendo que você está se tornando insensível. E aqui está o que você precisa entender. Essa culpa não vem do seu espírito, vem do seu condicionamento. Vem de anos de ensinamentos distorcidos sobre o que é caridade verdadeira. E você precisa trabalhar para dissolver essa culpa. Precisa reconhecer que proteger sua energia não é egoísmo, é sabedoria. Que recusar ajudar quem vai desperdiçar sua ajuda não é dureza, é discernimento. Que permitir que alguém sofra as consequências das próprias escolhas não é falta de compaixão, é respeito pelo livre-arbítrio e pela jornada evolutiva dessa pessoa. Chico nos ensinou que falsa caridade que prejudica é pior do que nenhuma caridade, que ajudar da forma errada cria mais karma do que não ajudar. Porque quando você ajuda alguém de forma que perpetua a dependência dela, que alimenta os vícios dela, que permite que ela continue em padrões destrutivos, você se torna espiritualmente corresponsável pelo atraso evolutivo dessa pessoa. Você amarrou seu karma ao karma dela. E isso terá consequências que você vai ter que resolver em vidas futuras. Por isso, coração atento, seja cuidadoso com quem você ajuda e como você ajuda. Não espalhe ajuda indiscriminadamente só para se sentir bom consigo mesmo, só para alimentar seu ego de salvador, só para acumular pontos no céu. Ajude com consciência, ajude com discernimento, ajude de formas que realmente elevem, que realmente transformem, que realmente libertem.
e recuse ajudar de formas que aprisionem, que perpetuem, que enfraqueçam. E aqui está uma última orientação sobre como agir quando você decidir não ajudar alguém. Primeiro, seja honesto. Não invente desculpas. Não minta dizendo que não pode, quando na verdade não quer. Seja direto, mas gentil. Explique que você não acredita que a ajuda que a pessoa está pedindo seja a ajuda que ela precisa. Segundo, ofereça alternativa se apropriado. Em vez de dar dinheiro para o preguiçoso, ofereça oportunidade de trabalho. Em vez de resolver o problema do viciado em vítima, ofereça orientação sobre como ela pode resolver sozinha. Sempre que possível, redirecione para ajuda que realmente ajude. Terceiro, mantenha a decisão. Quando a pessoa intensificar a manipulação emocional, quando ela trouxer outros para te convencer, quando ela pintar você como malvado, mantenha o não. Porque se você ceder, você ensinou que manipulação funciona e ela vai intensificar nas próximas vezes. Quarto, ore pela pessoa. Mesmo que você não possa ajudar materialmente, você pode sempre ajudar espiritualmente. Peça aos mentores dela que a orientem. Peça que ela receba a luz de que precisa. Envie boas energias, mas não se envolva pessoalmente de formas que te drenem ou que a prejudiquem. E quinto, perdoe a si mesmo. Perdoe por todas as vezes que você ajudou errado no passado. Perdoe por ter sido usado. Perdoe por ter permitido que drenassem você. Você fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha. Agora você sabe mais. Agora você pode fazer diferente. E isso é crescimento, isso é evolução. Não carregue culpa pelo passado. Use o aprendizado para construir um futuro melhor. E agora deixe eu falar diretamente com você que talvez esteja percebendo dolorosamente que você mesmo se encaixa em um desses 7 tipos. Que você reconheceu seus próprios padrões, enquanto eu descrevia quem não deve ser ajudado. E você está se sentindo péssimo. Está se sentindo exposto, envergonhado, com medo de que todos à sua volta vão começar a recusar ajuda agora. Primeiro, reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. Se você consegue ver que tem sido manipulador, ou preguiçoso, ou ingrato, ou vampiro energético, ou rebelde destrutivo, ou viciado em vítima, ou amigo por interesse, isso já é extraordinário, porque a maioria das pessoas nesses padrões nem consegue admitir. Segundo, você pode mudar. Esses padrões não são sua essência, são comportamentos aprendidos, e tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Você pode começar hoje a desenvolver autonomia se você é dependente. Pode começar a assumir responsabilidade se você é viciado em vítima. Pode começar a valorizar quem te ajuda se você é ingrato. Pode começar a dar em vez de apenas sugar se você é vampiro energético. Pode começar a seguir conselhos sábios se você é rebelde destrutivo. Pode começar a amar pessoas pelo que elas são em vez do que elas oferecem se você é amigo por interesse. Terceiro, busque ajuda adequada. Não peça para pessoas te sustentarem. Peça para te ensinarem a se sustentar. Não peça que resolvam seus problemas. Peça orientação sobre como você pode resolvê-los. Mude o tipo de ajuda que você busca e você vai mudar o tipo de pessoa que você é. E para você que está em relacionamento com alguém desses 7 tipos, seja parceria amorosa, seja amizade, seja familiar, e está se perguntando se deve terminar ou se afastar, deixa eu te dar uma orientação. Se a pessoa reconhece o padrão e está genuinamente trabalhando para mudar, se você vê esforço real, ainda que lento, pode valer a pena permanecer dando suporte sem ser cúmplice. Mas se a pessoa nega, se ela se ofende quando você aponta, se ela não faz nenhum esforço para mudar, se ela espera que você simplesmente aceite e continue sendo drenado, usado, manipulado, você precisa seriamente considerar afastamento. Porque amor próprio é tão sagrado quanto amor ao próximo.
e você não pode se anular para manter alguém que não te valoriza. Chico tinha um círculo muito seletivo de verdadeiros amigos, justamente porque ele aplicava esses princípios. Ele era amoroso com todos, mas intimidade ele só compartilhava com quem realmente valia. E você deveria fazer o mesmo. Seja gentil com todos, mas seja íntimo apenas com os dignos. Ajude amplamente, mas invista profundamente apenas em quem aproveita e retribui. Proteja sua energia como o tesouro sagrado que ela é. E se você quiser se aprofundar ainda mais nessa jornada de aprender a estabelecer limites saudáveis, de desenvolver discernimento sobre quem merece seu tempo e energia, de equilibrar compaixão com proteção pessoal, eu te convido a se inscrever neste canal. Ative as notificações, porque cada vídeo é uma ferramenta para te ajudar a viver de forma mais sábia e equilibrada. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está sendo drenado por pessoas que se encaixam nesses 7 tipos. Às vezes, essa informação chega exatamente quando alguém precisa desesperadamente de permissão para dizer não. Antes de nos despedirmos, quero te abençoar com uma verdade libertadora. Você não precisa se esvaziar para provar que é bom. Você não precisa se sacrificar até o esgotamento para ser caridoso. Você não precisa aceitar ser usado para ser amoroso. Amor verdadeiro, caridade verdadeira, compaixão verdadeira incluem sabedoria sobre quando dar e quando reter, quando estender a mão e quando deixar que a pessoa se levante sozinha, quando ser macio e quando ser firme. E você tem permissão divina para proteger sua paz, sua energia, sua vida. Você tem direito espiritual de recusar ser drenado por quem não valoriza o que você oferece. Que os espíritos de luz te ajudem a desenvolver discernimento aguçado. Que você saiba reconhecer esses 7 tipos quando eles aparecem disfarçados de necessidade. Que você tenha coragem para dizer não mesmo quando a culpa tentar te paralisar. Que você direcione sua generosidade preciosa para quem realmente merece, aprecia e transforma em crescimento. E que você nunca mais permita que sua bondade seja transformada em fraqueza que outros exploram. A paz de Jesus esteja contigo, hoje e sempre. E que você seja sábio nas suas escolhas sobre quem ajudar e como ajudar. Vá em paz, alma discernente. E lembre-se, nem todo pedido de ajuda deve ser atendido, não por falta de amor, mas por excesso de sabedoria. Até o próximo encontro, onde continuaremos explorando os caminhos da espiritualidade consciente e da vida vivida com equilíbrio entre compaixão e proteção. Fica com Deus e até breve.